Enquanto as nações do Ocidente se preparavam para fazer guerra aos muçulmanos, na Judéia e na Síria, a Polônia, a Saxônia, a Noruega e a Livônia armavam guerreiros para derrubar os ídolos do paganismo na Prússia. Os povos ainda selvagens da Prússia, separados pela crença e pelas diferenças de usos dos outros povos da Europa, ofereciam então, na cristandade, uma imagem viva da antiguidade pagã e da superstição das velhas nações do norte. Muito se discutiu sobre a origem dos antigos povos da Prússia. Temos, para isso, apenas conjecturas e sistemas. Os prussianos tinham um aspecto exterior semelhante aos germanos, os olhos azuis, o rosto vivo, as faces rosadas, uma estatura elevada, corpo robusto, cabelos loiros. Essa semelhança com os outros alemães era causada pelo clima e não pela mistura de nações. Os habitantes da Prússia tinham mais relações com os lituanos, cuja língua falavam e cujas vestes imitavam. Alimentavam-se de caça, de produtos da pesca e da carne de seus rebanhos. Não conheciam a agricultura. Eles marcavam o tempo com nós em cordões e as horas com as palavras crepúsculo, luar, aurora, nascer do sol, tarde, primeiro sono, etc. A aparição das Pleiades, as que chamamos de 7 irmãs, guiava-os em seus empreendimentos. Os meses do ano traziam o nome dos produtos da terra e dos objetos das várias estações. Tinham o mês das gralhas, o mês dos pombos, o dos cucos, das bétulas verdes, das tílias, do trigo, da partida dos pássaros, da queda das folhas, etc. As guerras, o incêndio de grandes florestas, as tempestades, as inundações formavam as principais épocas de sua história. O povo morava em cabanas de terra batida e os ricos em casas construídas de madeira de carvalho. A Prússia não tinha cidades. Algumas fortalezas elevavam-se nas suas colinas. Essa nação ainda selvagem tinha príncipes e nobres. Aquele que vencia a seus inimigos, aquele que era hábil em domar cavalos, chegava à nobreza. Os senhores tinham direito de vida e de morte sobre seus vassalos. Os prussianos não faziam a guerra para conquistar um país inimigo, mas para defender seu lar e seus deuses. Tinham como armas a lança e o dardo, que manejavam com muita habilidade. Além de diversos deuses, os prussianos acreditavam numa outra vida. O inferno era chamado de Pekla e continha cadeias, trevas espessas e águas fétidas. O paraíso era chamado de Hogos e continha lindas mulheres, banquetes, bebida, danças, leitos macios, belos vestidos. Eles faziam sacrifícios diários num carvalho verdejante muito antigo, cujo tronco colossal encerrava 3 imagens dos deuses principais. Somente os sacerdotes se aproximavam desse lugar. Percunas, deus do trovão e do fogo, era o primeiro entre os deuses dos prussianos. Ele tinha o rosto de um homem irado, barba crespa e a cabeça rodeada de chamas. O clarão dos raios era chamado de o caminho e os passos de Percunas. Eles mantinham um fogo aceso em honra deste deus. O deus das águas tinha a forma de um adolescente trazendo uma coroa de espigas. Esse deus preservava os homens do flagelo da guerra e presidia aos prazeres da paz. Por um estranho contraste, esta divindade pacífica recebia o sangue dos animais e dos escravos degolados aos pés do carvalho, incluindo o sacrifício de crianças. Os sacerdotes consagraram a esse deus uma serpente, símbolo da fortuna. Ainda neste carvalho encontrava-se Pícolos, deus dos mortos, que tinha a forma de um velho de cabelos brancos, olhos cinzentos, rosto pálido e a cabeça envolvida num pano mortuário. Seus altares eram montes de ossos. As divindades infernais obedeciam às suas leis. Ele inspirava a tristeza e o terror. Havia ainda o deus Curco, que dava aos homens as coisas necessárias à vida. Os habitantes da Prússia tinham uma multidão de outros deuses que eles invocavam para os rebanhos, as abelhas, as florestas, as águas, as colheitas, o comércio, a paz das famílias e a felicidade conjugal. Uma divindade de 100 olhos vigiava na soleira das casas. Um deus guardava o galinheiro, um outro o estábulo, etc. O ar, a terra e as águas eram povoados por gnomos ou pequenos deuses, espectros, gênios, que se chamavam Arvanes. Por toda parte, acreditava-se que o carvalho era uma árvore querida dos deuses. Além do carvalho, eles também consagravam as tílias, os pinheiros, florestas inteiras. Consagravam-se fontes, lagos, montanhas. Adoravam-se as serpentes, as corujas, as cegonhas e outros animais.
Enfim, nas regiões habitadas pelos prussianos, toda a natureza estava cheia de divindades. E até o século XIV da era cristã, podia-se dizer de um povo da Europa o que Bossuet, um bispo francês, disse do antigo paganismo. Tudo ali era Deus, exceto o mesmo Deus.